O feminismo negro ele traz algumas discussões que às vezes o feminismo, como a gente fala, mais hegemônico, às vezes não faz porque não trabalha com alguns recortes. Né? E quando a gente fala de cultura do estupro, eu acho importante também fazer uma diferença, um recorte, porque essa cultura ela começa desde o período colonial, com as mulheres negras sendo violentadas sistematicamente, né, pelos senhores de escravos. Né? Então eu acho que, é claro que todas as mulheres estão sujeitas a essa cultura, né, num país que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, mas quando a gente fala de mulher negra, é o grupo que ainda sofre mais violência sexual. Né? Tem uma pesquisa da Unicef chamada Violência Sexual que mostra que meninas e adolescentes negras são as maiores vítimas, né, e mulheres adultas também. Então, por isso que eu acho que é importante fazer esses recortes para a gente também dar visibilidade para aqueles grupos que estão sofrendo mais violência e estão numa situação maior de vulnerabilidade. A miscigenação tem uma ligação direta com a cultura do estupro no sentido de que as mulheres negras elas eram estupradas no período colonial. Né? Então, eu acho importante também falar, a gente louva a miscigenação no Brasil, não que é algo ruim, não é isso, mas quando ela começa, ela tem como base a violência, porque aquelas mulheres elas eram submetidas a isso, elas eram obrigadas a. Né? Então, a gente tem uma relação direta entre colonização e cultura do estupro, que eu acho que a gente precisa conversar sobre isso no Brasil de forma mais madura, porque esse debate muitas vezes fica escamoteado numa louvação da miscigenação, esquecendo como que se deu a origem dela. Né? E a origem delas a gente sabe que eram mulheres negras escravizadas, né, sendo estupradas e violentadas. A mídia ela tem um papel fundamental na maneira de reproduzir esses valores machistas e racistas. Acho que o racismo e o machismo eles são elementos estruturantes da sociedade, então todos os espaços vão reproduzir isso, não tem nenhum espaço isento disso. E a mídia é mais um espaço, só que é um espaço muito poderoso, né, que reafirma estereótipos e reafirma esses lugares que foram construídos para as mulheres em geral e para as mulheres negras em particular. Né? Então é muito na questão da objetificação, de colocar a mulher sempre como um objeto ou a mulher como aquela dependente do homem. Né? Isso é muito comum em novelas, né? E a mulher negra em particular tem essa questão de colocar num lugar muito sexualizado, ultrasexualizado, ou no lugar da subalternidade, como se a gente não pudesse fazer outros papéis e ter outros tipos de representação. Né? E a mídia reforçar esses papéis contribui muito para que essa cultura se mantenha. Né? Em relação à cultura do estupro, a gente tem várias novelas em que isso é mostrado de forma banalizada. Muitas vezes o próprio jornalismo, na hora de noticiar isso, noticia de forma a colocar em dúvida a vítima. Em relação à violência doméstica, por exemplo, é muito comum, né, os jornalistas anunciarem como crime passional e não como feminicídio, como assassinato de mulheres. Né? Então, acho que a mídia tem um papel aí muito importante em reafirmar essa cultura de violência contra a mulher. Como a mulher negra ela foi construída como aquela que é fácil, aquela que é lasciva, então é como se a violência contra ela se justificasse. Né? Então, tentam criar essa hierarquia de como que a vida da mulher negra valesse menos. Né? Então, eu acho que o fato dessas construções, desses estereótipos terem sido criados, faz com que a mulher negra fique num lugar muito maior de desumanidade, ela é muito mais desumanizada. Né? E aí, então, é como se justificassem a violência contra o corpo dela, é como se a vida dela valesse menos. Então, acho que é uma ligação muito direta, né, entre a questão da cultura do estupro e do feminicídio. Né? Se a gente pegar o número de feminicídios de mulheres negras, é muito grande. Né? Nos últimos 10 anos, segundo o mapa da violência de 2015, diminuiu em quase 10% o assassinato de mulheres brancas e aumentou em quase 55% de mulheres negras. É um número absurdamente alto. Né? Isso mostrando que a combinação do racismo com o machismo coloca essa mulher negra numa situação muito maior de sofrer violência, né, de ser assassinada, e o quanto que a gente precisa fazer esses recortes para poder atingir, né, esses grupos. Eu acho que a internet é um espaço muito importante para a militância, porque instrumentaliza a militância no sentido de que a gente consegue dialogar com um número maior de pessoas. Né? De certo modo, a mídia hegemônica ainda nos ignora, né? Então, ocupar esses espaços tem se tornado muito importante. Só que tem um outro lado, ao mesmo tempo que instrumentaliza a militância, também dá voz a um monte de pessoas que pensam de forma racista, machista e tudo mais. Infelizmente, acaba também dando voz a essas pessoas. Mas eu prefiro focar no sentido de o quanto que a militância tem se apropriado desse espaço, seja blogs, sites, páginas nas redes sociais, canais no YouTube,
e o quanto que isso contribuiu para que a gente discutisse mais esses temas, colocasse em evidência e atingisse um número maior de pessoas, sobretudo as mais jovens. Então, muitas meninas, por exemplo, adolescentes, têm contato com um texto na internet, aí vai se aprofundar sobre o que é o feminismo, depois cria um coletivo na escola, ou na sua comunidade, ou na sua faculdade. Então, acho que a internet ela deve ser um espaço, já está sendo, e acho que a militância tem que se apropriar cada vez mais para que a gente consiga colocar esses temas, né, em evidência. E o quanto que a gente também pressiona, muitas vezes, a mídia hegemônica, por conta de coisas que a gente posta na internet e que depois de um tempo a gente é procurada muitas vezes por grandes jornais ou grandes canais para falar sobre aquilo, né, por conta da pressão que a gente também consegue fazer na sociedade. Acho que a televisão deveria debater esses temas, infelizmente não debate, ou quando debate é de uma maneira muito enviesada e no reforço de estereótipos. Eu acho que o caminho é a gente continuar lutando pela democratização das mídias. Enquanto as grandes emissoras estiverem na mão um monopólio, a gente não vai conseguir fazer essa discussão. Eu acho que é importantíssimo para o movimento feminista e para o movimento antirracista também estar à frente desse debate da democratização das mídias, porque é uma forma da gente trazer, né, essas discussões. Enquanto a gente não consegue, eu acho que o que tem mudado é essa pressão que a gente faz na internet, né, que muitas vezes a gente acaba pautando a mídia hegemônica, mas eu acho que para abordar da maneira como deveria, refletindo toda essa diversidade, discutindo esses temas essenciais, eu acho que precisa passar necessariamente pela democratização. Eu acho que o aumento desses assassinatos de mulheres negras mostra o quanto que as políticas de combate à violência contra a mulher no Brasil têm se mostrado ineficientes, porque elas estão atingindo somente um grupo, né? Porque a mulher negra, por sofrer racismo também, ela é a mais pobre, ela é a mais vulnerável, ela está numa situação muito maior, né, de estar muito mais na marginalidade. Então, quanto que é necessário, na hora da gente pensar políticas, a gente também fazer recortes, né? Porque se pautar somente num olhar universalista, de que somos todas mulheres, mas não enxergando que entre essas mulheres nós somos diversas, e entre essas mulheres existem aquelas que estão numa situação muito maior de vulnerabilidade, a gente vai continuar tendo números como esse. Então, eu acho que essa questão da interseccionalidade que a gente vem discutindo, que é pensar que existem grupos que somam opressões e que combinam opressões, ele é essencial, inclusive, quando a gente discute política pública, né? Então, a gente tem que pautar a partir da realidade dessas mulheres negras e não pensar uma política para tentar encaixar nessa realidade e vai acabar não as atingindo. Então, tem muitas mulheres negras, por exemplo, que não conseguem acessar a justiça, né? Então, a lei é importante? Eu acho que a lei ela é muito importante. Só que a lei não muda a cultura, só a lei não dá conta. Porque quem que consegue acessar a justiça no Brasil? Então, a justiça muitas vezes é uma questão de poder, né? Quem tem condições financeiras é quem consegue ter uma estrutura ali que a acolhe. Então, a mulher negra muitas vezes não tem para onde ir, quando sofre violência, por questão econômica, muitas vezes não consegue acessar a justiça. Então, a gente precisa olhar para essa situação dessa mulher para conseguir criar uma rede maior de segurança, uma rede maior de assistência para essa mulher, né, para que ela consiga sair, né, dessa situação. Porque senão elas vão continuar, mesmo tendo algumas políticas, essas políticas elas não conseguem acessar. Eu sou uma otimista, mas apesar de estar vivendo momentos muito difíceis no Brasil, né, infelizmente, estamos vivendo momentos muito difíceis, mas eu acredito que na mobilização popular, eu acredito muito no movimento feminista enquanto movimento político, né? E acho que agora o movimento feminista está começando a enxergar essa diversidade, que durante muito tempo também se pautou muito por essa mulher universal. Eu acho que a gente tem caminhado bastante dentro do movimento nesse sentido, de mulheres brancas entenderem que mulheres negras estão numa situação diferente, mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas. Eu acho que a gente precisa caminhar muito, mas hoje já há um entendimento muito maior de que nós, enquanto mulheres, precisamos entender a diversidade entre nós e na hora da gente pautar políticas, partindo de nós, que a gente tem que pautar, tendo como base essa diversidade que a gente tem. Eu acho que, enquanto dentro do movimento, a gente tem conseguido fazer essa discussão. Agora é para o enfrentamento institucional, né, que aí é mais difícil.